Olá, estamos em mais um episódio do VMA Cast e hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas a respeito. Estamos aqui com a Vivian Sampaio. Vivian, se apresenta aí para o pessoal, para a turma. Bom, fala galera, eu sou a Vivian Sampaio, sou uma das hosts aqui do VMA Cash. Eu sou também a fundadora e a CEO da VMA Assessoria. Também sou uma das fundadoras da Mulheres Talento. Trabalho com um grupo de mulheres incrível. Não faço tudo isso sozinha. Bom, sou a mãe da Sofia, sou a mãe da Naomi. E estou aí, sou advogada, contadora, auditora, especialista em SG, especialista em compliance e processos. Sou formada também em processamento de dados. Tenho um pouquinho aí no decorrer da minha vida aí de algumas profissões. Essa sou eu. Mas antes, sou faixa preta em Muay Thai, também treino jiu-jitsu, mas antes de tudo, eu sou a Vivian. A Vivian. Eita, um currículo extenso, né? Hoje a gente vai ter papo aqui, muitas coisas para revelar para vocês. Vamos lá, Vivian, conta um pouquinho pro pessoal aí como começou a sua trajetória, né, até aqui. Quem é a Vivian? Como você mesmo disse aí, né, atrás de vários diplomas aí, de várias credenciais, existe a Vivian. Então, assim, conta um pouquinho pra gente quem foi a Vivian e quem é a Vivian hoje. Olha, a Vivian foi uma menina nascida no extremo sul da periferia de São Paulo, ali próximo a Parelheiros, sonhadora, que sonhava em ter algo um pouco mais, que sonhava ter sapatos, poder entrar numa loja e comprar sapatos, que sonhava ter um sofá confortável, ter uma casa confortável, que sonhava ter algo mais e não só para ela, que sonhava em poder fazer isso para a família. Eu venho de uma família muito, muito pobre mesmo, à época, onde faltava água em casa, então eu já busquei água na bica, sei muito bem o que é faltar água, carregar baldes e baldes de água e tomar banho, também ali próximo ali, né, de uma mina de água, buscar para fazer comida, para lavar louça, para tomar banho. E isso era diário, todos os dias, várias vezes ao dia. Então eu subia e descia uma avenida ali com mais de 3, 4 quilômetros. Subia e descia todos os dias, várias vezes ao dia para E fazer era isso. só você? Quantos irmãos? Eu Quanto e mais mais? uma irmã e um irmão. Hum. E assim, eu sou a mais velha da minha, né, dos meus irmãos, então sempre as tarefas ficavam ali, eles iam, mas eles sempre vinham menores. Sim. Então, eu cresci assim, plantando verdura no quintal de casa, morava próximo a uma chácara, né? Sempre morei ali, perto de Parelheiros, muitas chácaras. Então, a gente comprava verduras fresquinhas ali e vendia, juntando com os vizinhos. Era uma forma também de ganhar dinheiro e trazer alimento para dentro de casa. Então, eu fazia isso, os vizinhos me adoravam, porque eu era muito querida pelos vizinhos, porque tudo que pedia eu era lá prestativa. Eu sempre servia as pessoas, mas com cuidado mesmo, em ajudá-las. E às vezes, muito mais, eu era a maior beneficiada. Então, eu passava roupa para os vizinhos, passava fralda, Isso ajudava a com quantos cuidar, anos, mais ou menos? desde os 9 anos de idade. E você acha que esse comportamento, né, toda essa sua trajetória aí, né, a história da sua família, da sua vida, de certa forma te impulsionou a você a desenvolver habilidades, a procurar soluções, Sim. tomar a frente das Sim, coisas? muitas vezes, porque eu não via dificuldades. Então, quando eu olhava, era difícil. E, ó, eu era uma menina franzina, né? Pra quem me conhece de perto sabe que eu não sou alta, né? Eu tenho uma estatura baixa, mas naquela época eu era muito mais franzina, até porque muito mais magra e tal. Então, tinha muitas outras dificuldades, mas nenhuma dessas minhas dificuldades me faziam que eu não pudesse fazer nada. Então, eu carregava tijolo, para você ter ideia, até tijolo para construção eu carregava. Mas eu queria mudar a história da minha família e da minha família, né? Eu fui a primeira formanda da minha família, tanto materna quanto paterna. Então, e era um sonho, né? Eu venho de uma família, a minha avó, é uma mulher
nordestina, hoje faleceu, né, faz um ano, faz pouco tempo, e era uma mulher que desbravava, né, o mundo. Então veio para São Paulo com a ideia de criar uma vida melhor. Era uma mulher analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela tinha princípios e valores que isso não, nada no mundo eu ainda não vi tão diferente. Então, ela falava, você pode chegar aonde você quiser, nunca se esquecendo de onde você vem, da sua origem. Que legal, que legal. E você já tinha sonhos, assim, de entrar para uma faculdade, né? Você tinha o sonho de melhorar a vida da sua família. Mas o que que você visualizava para a Eu queria Vivian ser naquela... médica. Queria ser médica? Eu queria ser médica, era o meu sonho. Eu queria ser médica porque eu achava que eu poderia ajudar as pessoas ali, cuidando Sim. das pessoas. Sempre tive isso de cuidar. E que eu poderia cuidar com um pouco mais de carinho, fazer aquilo que não se fazia, sabe? Uhum. Porém, era uma situação mais difícil, a gente sabe, ainda nos dias de hoje é mais difícil. Mas naquela época também já era muito caro, as faculdades públicas e federais muito concorridas. Eu sempre estudei em escola pública, não tinha muito acesso a livros, porque Uhum. era muito caros, não é igual hoje que você tem a internet, você tem acesso. Então, mesmo assim, eu ia nas bibliotecas, pegava os livros, mas eu tinha prazo para entregação, eu pagava a multa, então eu não e era longe da minha casa, eu tinha que pagar condução, muitas vezes eu não tinha condução para pagar, então eu não podia pegar muitos livros por conta do prazo. Então eu lia, quando a minha mãe trazia das faxinas que ela fazia, alguém dava um livro velho, e aí eu lia os livros, ou então quando eu ia também ganhava, eu ficava lendo ali na hora do almoço, pegava ali e dava umas lidinhas. Então, era dessa forma que eu fazia. E aí eu queria ser médica, mas eu trabalhei dessa forma informal, né? Ajudando, depois numa avícola também, cortando frango, te limpando frango, enfim. E aí, de carteira assinada, eu fui trabalhar com 15 anos de idade. Foi meu primeiro emprego oficialmente falando, né? Numa empresa, sem ser de forma informal. E aí eu falei, agora eu vou conseguir fazer medicina, né? Eu já estava ali para terminar o colégio. Sim. Eu sempre estudei certinho e acabei antes do prazo, né? Terminando ali o ensino médio e tal. Porém, eu cheguei a passar no primeiro ano, na primeira fase da USP, da Escola de Medicina, Ó. sem ter todos os preparos. Mas o que acontecia é que... E eu já estava trabalhando ali, comecei na área contábil ali. E me dei bem. Comecei na área contábil ali, entendendo, e me dei muito bem ali. Né? Eu sempre procuro fazer tudo com muito amor, então... Os clientes gostavam, o dono da empresa gostava, e ele falava, não, besteira é você fazer medicina, faz isso aqui. Eu quero fazer medicina, porque é o meu sonho, né? E aí foi uma virada de chave ali. Aí eu passava todos os dias em frente à faculdade de medicina para poder ir para o trabalho, porque eu morava lá perto do Parelheiros e trabalhava ali na Vila Madalena. Naquela época não tinha metrô. Então eu pagava uns 3, 4 ônibus para chegar lá. Uau. 5 horas da manhã eu já saía dentro do ônibus. E o que aconteceu? Eu passei na primeira fase e na segunda eu não passei. E aí começou a decepção, né? Chorei horrores. E aí voltei para os meus gestores e ele falou, você já é muito boa aqui, faz isso aqui. E aí eu falei, não, mas foi uma virada de chave ali. Aí eu me inscrevi, naquela época também, hoje é mais fácil, né, ter acesso às faculdades também, mesmo não sendo uma faculdade de medicina, era difícil, as vagas eram limitadas. Quem conseguisse entrar, mesmo em privada, era glória. Era Tinha só sorte. 40 vagas, e eu passei em segundo lugar. E aí eu consegui, Uau. na área de contábil, que ainda eram 5 anos naquela época. E quando eu entrei, eu comecei a estudar, e aí eu percebi que Deus faz todas as coisas muito bem. Que ali era realmente o meu lugar, que eu poderia ajudar as pessoas também, mas com uma outra forma de informação, de ensinar. E aí eu trabalhei na área médica a vida inteira, né? Com 30 anos praticamente no mundo corporativo, em grandes indústrias farmacêuticas. Então, Deus faz as coisas muito perfeitas, a gente não percebe na hora. E depois eu percebi que ali realmente era o meu lugar. Que se eu fosse naquele momento, eu não estaria preparada. Então foi assim Sim. que eu comecei a achar que ali seria
o início da mudança para mim, para minha história e para minha família. Então, você fez contábil primeiro. Contábil primeiro. E como que foi esse pulo aí para o direito? Olha, quando a gente faz contábeis, a gente tem aulas de direito também. Sim, Algumas aulas menores, mas assim, é um caminho que eles caminham juntos, não dá para ser separado. Hoje já se vê mais isso. Naquela época não se via muito. E você percebe o quê? Que tem coisas que eu vou até uma parte, mas eu só consigo consolidar se o direito entrar aqui. sim. E aí eu já trabalhava também na área, né? E aí também já trabalhava na área corporativa, saí do escritório, fui para uma empresa grande. E a gente via que para poder você ser maior reconhecido naquela época como mulher e na minha posição financeira, eu teria que fazer um pouco mais. Porque aí eu me sentia uma sardinha. Uhum. Eu falava, caramba, todo mundo é aquela. Ah, você tem todo o gabarito para isso, a pessoa. Mas não dava, né? Falta isso, falta aquilo. Aí foi por isso que eu comecei a fazer um monte de faculdade, pós-graduação, MBA, enfim, para poder me sentir apta e mostrar que eu estava apta, porque eu me sentia o quê? Um patinho feio ali, uma sardinha, e a galera um tubarão, né? Que só Sim. surfava ali. E não, e eu queria ser um tubarão também, sentar na mesa ali junto com eles. Um ponto interessante que você falou aí, né? O contábil anda junto com o direito, né? E o que eu vejo nesse ponto aí, pode ser ignorância minha, tá? E você me corrige. Mas o que eu vejo nesse ponto aí já é uma visão empreendedora. Porque tem muita gente que faz só o contábil e fica ali no contábil, e faz só o direito e fica ali só no direito, né? Fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou trabalhando para alguém ali. Você já tinha essa visão de juntar um outro, saber que um sustentava o outro? Eu sabia que um sustentava o outro já, mas não sabia que eu ia usar isso numa forma de empreender, porque empreender Sim, não era algo que eu sonhava. Eu nunca sonhei até alguns anos atrás. Então, assim, eu queria ser a top das galáxias do mundo, mas ali onde eu estava na minha zona de conforto, né? No mundo corporativo que eu vinha. Então, tanto que eu saí muito rápido. Eu passei por todas as cadeias, por isso que para mim é fácil transitar e entender. Eu trabalhei na época do direito, eu era assistente de defesa jurídica, trabalhava dentro do RH de uma multinacional. Depois, eu trabalhei como assistente, eu trabalhei na área financeira, eu uhum, passei por todas as áreas de uma empresa. A única que eu não passei foi a área de vendas. Então, para mim, hoje é mais fácil quando eu sento e discuto, porque eu sei o processo de cada uma. Então, eu sentei ali e fui criando toda essa história para poder chegar. Mas eu não queria empreender, porque eu passei por tudo. Eu falei, agora eu quero ser a diretora. Depois eu queria ser a presidente. Era isso que eu tinha em mente, na minha cabeça. E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei a ser a diretora várias vezes, mas aí algumas vezes, quando eu tinha a posição, nunca se dava. Eu dava para me ensinar, chegava eu ensinava, eu assumia interinamente a presidente ou alguma área assim acima, interinamente. Quando a pessoa chegava, eu tinha que liberar o posto para ela. Infelizmente existe isso no mercado, sim. hoje menos, mas somente com mulher. Então, era o que eu queria ser, né, viajar o mundo, ser lá fora, cheguei até a concorrer para umas vagas fora, e aí foi na minha primeira gravidez que eu abdiquei disso, foi uma escolha que eu fiz para poder ficar com a minha filha, cuidando da minha filha, e aí eu abdiquei. E tranquilo, sem remorso, sem nada, feliz, porque a vida ela é feita de escolhas. Sim. E aí eu fiz essa escolha, mas né, administrava aqui, respondia Brasil, fora, mas não chegava lá onde eu queria. E aí, com uns 3 anos, todo mundo sempre falava, você faz isso tão bem, porque você não tem um lugar, alguma coisa sua. Eu ouvia muitas pessoas falando isso, que trabalhava comigo direto ou indiretamente, ou que me conhecia. E eu, não, né, não, porque dá muito trabalho, porque empreender no Brasil não é fácil. Não. E é aquilo que bem Principalmente fala, se for mulher. principalmente se for mulher. E aí, eu peguei e uma virada de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu comecei a fazer essa virada chave comigo mesma, a construir isso. Esse lado da Vivian, para que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade, não só financeira, quanto também de vida. Para, né, minhas filhas crescendo e
tem todo um contexto de história e tudo familiar. Eu fiquei muito tempo muito ausente da minha família, né? Os via muito Sim. pouco. Então, eu precisei desconstruir uma Vivian para construir uma outra Vivian. Sim, legal. E outra coisa que eu quero saber, acredito que muita gente também quer saber, é que você também já trabalhou em grandes empresas, né? E a gente sabe que a gente vive num país machista, patriarcal, que querendo ou não, né, não é assim, pregando o feminismo, mas a gente tem uma certa dificuldade, né, em sentar em certas mesas, em entrar em alguns lugares, né, a ter esse acesso. Como foi para você? O que a Vivian teve que desenvolver, se tornar para entrar nesses lugares? Porque eu sei que você também já trabalhou em grandes empresas. E não deve ter sido fácil. Não, não foi fácil. Algumas eu tive que concorrer por várias pessoas. Teve uma empresa que eu corri por 3 meses, gente, concorrendo com uns caras fera. Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou entrar. Entrei. Então, assim, eu tive que construir muitas coisas. Aonde eu sempre via zonas vazias na minha vida, e eu olho muito pra mim. Tá faltando alguma coisa está errada, por quê? Então, eu gosto muito de ler. Então, eu via que precisava melhorar minhas soft skills, minhas hard skills, para poder conseguir sentar essas mesas. E, assim, eu me fazia ser vista, porque às vezes as pessoas não querem nos ver. Então, eu me fazia ser vista. Então, eu sempre entregava algo mais. Então, eu lembro que eu tenho um gestor, ele falou assim, nossa, eu pedi isso aqui, você fez isso. Por isso que eu gosto de você. Então, assim, eu sempre entregava algo mais quando necessário. Porque tem gente Sim. que pensa que é só entregar mais. Às vezes, você não precisa entregar mais. Entregue só o que precisa também. Porque e era o que eu fazia. E aí, eu fui chamando a atenção. E me fazia colocar lá. E aí, assim, eu consegui o meu espaço. E meu espaço com voz. Porque o que acontece também, às vezes, você senta às mesas e você não tem voz. Sim. E não deixam você ter voz. Eu fazia ter meu espaço e ter voz para sentar na mesa. Por quê? Eu sempre estudei, eu sempre procurei mostrar melhorias e dominar o que eu falo, o assunto que eu falo. Então, isso também faz diferença. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas que têm muito, né, o marketing, e mesmo sem ser o marketing digital, mas na hora de sentar à mesa, ela não sabe dizer com propriedade. Sim, tem gente que entra, né, tem o acesso, mas não consegue se manter no acesso, né? E tem gente também lá dentro que dificulta o acesso daquela pessoa, né? Exato. E assim, eu construí os meus acessos. Na minha vida sempre foi assim, eu construindo. Até os dias de hoje. Eu posso dizer que ainda os dias de hoje sou eu que construo os meus acessos. A vida é uma construção diária, né? A gente vai todo dia um tijolinho. E você pode citar algumas dessas empresas? Posso sim, eu trabalhei para a Novartis, eu trabalhei na Johnson Johnson, eu trabalhei para a Mali Metal Leve do Brasil, eu trabalhei Smiths Medical do Brasil, eu trabalhei Uau! para Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica como estrategista tributária, onde eu fazia ali planejamento junto com a Receita Federal para os benefícios. Trabalhei na segurança cibernética também, né? Eu tenho uma especialidade em segurança da informação também, que atua para os mercados financeiros. Então, eu trabalhava ali por trás dessas empresas, que era com Itaú, Bradesco, Santander, e algumas outras aí. Trabalhei também da Tata, uma empresa indiana também. Uma lista extensa, né? Tem algumas aí, mas assim, são essas, na verdade, acho que mais umas 2 ou 3 faz bastante tempo, né? Uma trajetória aí de 30 anos. Como eu disse, eu comecei bem jovem nessa área e eu fui galgando. Então, assim, Sim. na verdade, eu passei de uma empresa e aí as pessoas conheciam o meu trabalho, os desafios, porque eu sou aquela que desafia e faz acontecer, e me chamavam, tem um projeto aqui, vem. E aí eu ia e ficava, e enfim, ia desbravando. Legal. E quais são os valores, Vivian, que você viu assim, que ao longo de toda essa trajetória sua, você assim, você não perdeu, era inegociável para você? Olha, até hoje, princípios e valores são inegociáveis para mim. A essência. Porque você pode fazer tudo, mas você não pode perder a essência, o cerne da questão. Quando você se perde, você perde tudo. Então, tem coisas que são inegociáveis. Não importa o dinheiro, não importa a posição. Então, a honestidade,
o tratamento às pessoas, o respeito às pessoas, porque você não faz nada sozinho. Sim. Eu comecei sozinha ao longo da minha carreira, óbvio que eu estava ali como centro, mas né, sempre teve uma equipe, um legado ali atrás que participava, que vibrava junto, que construía junto. Então você não pode perder essa essência, sabe? Essa essência, essa honestidade, o pensar em pessoas é primordial, porque o bem mais valioso de uma empresa é o ativo humano. Sim, são pessoas. São pessoas. E quando a gente perde isso, a gente acaba errando a mão, né? Acaba perdendo o propósito, né? A motivação do negócio. Hoje você aí com a VMA, como que você coordena a VMA? Qual é a cultura da empresa? Fala um pouquinho pra gente. Olha, hoje a VMA, eu tenho pessoas que me ajudam a coordenar isso, né? Eu tenho alguns parceiros que estão comigo desde o início. A nossa cultura somos todos VMA e sermos agentes de transformação, esse é o nosso lema. O que que a gente transforma? Então, hoje eu tenho Carol, tenho André, tenho Eduardo, enfim, né, Liliane e outros, que me ajudam, que são a base para que isso aconteça. Então, hoje, o nosso principal dever e papel é ser agente de transformação. O que tem a ver isso com uma assessoria? O que eu transformo na empresa? Porque quando eu transformo uma empresa, faço ela escalonar, eu também transformo a vida do quadro societário e também das pessoas que trabalham naquela empresa. Sim. Porque ela tem o quê? Sustentabilidade. Então, se uma empresa ela é sustentável, ela vai adquirir perenidade. Então, ela vai mudar o entorno dela, ela vai mudar de dentro para fora e todo o entorno. Sim. E ali você não está lidando só com os seus colaboradores, né? Não. Qual é a responsabilidade que você tem? Como você lida com isso, né? De forma emocional, de forma estratégica mesmo ali, porque você sabe que por trás dos seus colaboradores também existem famílias ali, né? Muitas. Então, assim, hoje muitas famílias dependem, né, da VMA tá em pé, e a VMA não é somente a VMA, né? Porque a gente sabe que nosso maior empreendimento é nós mesmas. Então, assim, como que você lida com isso? Todo dia um pouquinho. Todo dia fazendo um pouco a mais. Primeiro, eu procuro conhecer as pessoas que trabalham comigo. Então, mais que elas não falem, a gente procura identificar. Então, um olhar eu já identifico, um gesto. Então, assim, falar sobre pessoas e estudar não é fácil. A cultura da família. Então, quando eu faço uma entrevista, eu gosto até de participar das entrevistas, porque eu quero entender da pessoa. Eu não quero entender só da parte técnica Sim. dela. Eu quero entender da pessoa. Porque se eu entendo dela, eu sei quem ela é, atrás de toda a tecnicidade dela. Eu sei como ela está, como ela não está, como ela ela vai representar a empresa. Isso para mim é importante num dia ruim, porque nem todos os dias são flores. Hoje ela está bem na empresa, mas ela pode ter alguma coisa em casa que não fez ela estar bem. Ter essa inteligência emocional, eu me construí para isso ao longo da minha vida. Sim. Mas a gente sabe que no mercado é muito difícil a pessoa ter isso. Ela conseguir sair de uma reunião que foi horrível, entrar numa outra sorrindo e conseguir lidar. Ou tá com o filho no hospital e conseguir fazer isso. Fazer essa separação, né? Assim, a verdade é a mesma pessoa. É a forma que você trata isso e você organiza isso emocionalmente falando. Sim. Então, bom, eu leio muito, procuro estudar muito sobre isso, sobre essa questão emocional das pessoas, mas eu também me preparei muito para isso, me preparo todos os dias e procuro entender. Então, às vezes eu vejo que uma pessoa não está ali da forma adequada emocionalmente, eu consigo olhar qual é o melhor momento, qual é a melhor hora de falar, mesmo que às vezes a gente não calor que nós somos seres humanos, Sim. possam estar nervosos, mas eu seguro, eu recuo, né? Eu seguro o meu eu ali e vou tratar da melhor forma. Eu até ouvi isso hoje de uma pessoa que falou, eu não sei como você consegue segurar isso. Eu não conseguiria. Falei, a gente tem que fazer isso para ser diferente, para não ser igual. Vai desenvolvendo, né? A gente vai criando uma casca, né? Vai. E você vai começando a separar tudo isso. Fala um pouquinho sobre a forma que você foi vista em todo esse mercado, né? Porque você atua num mercado muito grande, né? Um mercado algumas vezes mais masculino do que feminino. Então, assim, já sofreu preconceitos, Já. algumas coisas assim. Pode falar um pouquinho pra gente?
Já sofri preconceito vários por ser mulher. Já sofri muitos assédios também e muitas retaliações por não aceitar. Sim, a E, gente sabe o que e acontece. propostas, se for olhar, boas, que às vezes me deixava em uma situação mais vulnerável. Mas, assim, eu sempre vou com a verdade, aquilo que eu creio. E todas as vezes que eu senti preconceito, eu não ficava ali me vitimizando, nem chorando. Óbvio, doía. Não vamos ser hipócrita. Mas eu procurava, e assim como hoje, eu procuro tirar ali, né, da dor e ressignificar algo melhor e ver o que eu pude aprender ali ou não. Então, todas as vezes que isso acontecia, eu mostrava, né, de uma forma sutil, de uma forma leve, como eu era diferente. E aí as coisas iam surgindo. E também se essa pessoa ou o momento não reconhecesse, eu sempre entendi que o problema era dele e não meu. Porque, Exato. porque muito o que falam da gente não é sobre nós, é sobre ele. Isso vem de uma inteligência emocional. Isso é muito bacana, né, que você falou. Devolver o problema para o problema, né? Ou seja, não é meu. Se não é meu, Não vou eu carregar, não não vou tenho que lidar carregar. com aquilo, né? Que a gente É, lida com aquilo que a gente quer lidar, né? exatamente. Ou que a gente acha que dá conta de lidar, né? Hoje, o que você diria assim como um pré-requisito para estar dentro, né, do seu time, dos seus colaboradores? O que conta mais para você? A verdade. Para mim, a pessoa tem que ser muito verdadeira. Ela é assim, o técnico eu posso ensinar, eu não tenho problema. Mas se a pessoa não tem verdade, não tem caráter, isso é uma das coisas que eu não suporto em nenhum ser humano. Seja dentro do meu time, seja fora. Porque caráter a gente não muda. A Sim, gente molda, se a não, pessoa está afim. isso aí, se ela quiser, É. né? Mas o técnico a gente ensina. Então, caráter para mim é imprescindível para estar dentro do meu time. E verdade, sabe? A verdade. Sim. Voltando um pouquinho lá atrás, né, que você contou um pouquinho da sua infância, como que foi essa construção toda, essa ponte aí, né? Fala um pouquinho hoje da família, da Vivian mesmo. Como que hoje tá a sua família? Que seu sonho era construir um legado, algo legal para sua família. Hoje, né, a gente vê que você já construiu, já vem deixando todo um legado por aí, né, um nome, até mesmo na sua família, a primeira formanda, né, tudo mais. Então, hoje, como que você vive com a família? Como que é? Olha, hoje eu vivo com as minhas filhas, o meu marido. Tenho uma rotina corrida, né? Na verdade, não é corrida, é rotina que eu escolhi. Não vou dizer que eu corrida. É uma rotina organizada, mas tem muitas tarefas. Bom, tem a minha mãe e o meu pai, eles vivem nas casas deles, os meus sobrinhos também. Hoje eu tenho nessa mudança de empreendedorismo. Eu tô com muito foco nos nossos projetos, mas o nosso dia a dia é trabalho, volta para casa, conversa, fim de semana, quando a gente proporciona, consegue todo mundo ali estar organizado, a gente sair para algum passeio. É, a questão da minha mãe estar sempre por perto, meu pai um pouco mais recluso porque é uma opção dele. E assim, é uma rotina que a gente vai encaixando. Ou seja, você tem uma rede de apoio, né? Tem Que uma te rede de ajuda, que apoio. te apoia. A minha filha mais velha é uma das grandes redes de apoio que hoje ela me ajuda para que isso aconteça nos cuidados com a irmã menor, ou até às vezes com a alimentação da casa, ou até mesmo de me lembrar alguma coisa. Então, isso ajuda bastante. A minha mãe é uma rede de apoio bastante forte, tá ali sempre foi para qualquer situação, em qualquer momento. E algumas outras, às vezes, que aparece uma emergência ali, a gente vai lidando. Legal, a rede de apoio ela é fundamental, né? Pra gente não se sentir tão assim, tão abandonada, né? Mas nem Nesse sempre foi trajeto, assim. né? Nem sempre foi assim. Já teve que se virar muitas vezes sozinha, né? Muitas Eu vezes, acredito que até. você, como tantas outras mulheres, né? A gente que empreende já teve que levar filho pra reunião. E assim, gente, mesmo não empreendendo, até empreendendo no CNPJ dos outros, muitas vezes eu já levei Sim, minhas filhas para o trabalho junto, fim de semana, carnaval, junto, por exemplo, MBA, pós-graduação, não tinha com quem ficasse, e não era isso que ia me segurar e me dar essa desculpa. Passava a mão nas duas, arrumava a malinha, o jeitinho, vamos embora. E deixava lá. Então, eu tenho muito isso, sabe? Ah, tudo é empecilho? Não, eu começo a construir formas de resolver isso. Então, era uma das coisas que eu fazia. Isso. E se tiver que fazer, eu também faço. Então,
E me incomoda. Eu não consigo fazer. Dar desculpa para as coisas, sabe? Sempre tem um Sim, jeito. Sempre sim, tem um jeito. Talvez não seja o que você quer. Talvez não seja da forma mais confortável, porque nós, seres humanos, gostamos de conforto. Não tem nada demais sim. nisso. É muito legal, eu também gosto. Mas não dá desconforto para ser confortável. Às vezes é só uma fase. E muitas mulheres, né, se julgam, se cobram da maneira errada, né, se sentem culpadas e param no meio do caminho, né? Porque tenho que levar filho, eu não tô sendo uma mãe tão presente. É, Como que foi isso pra você? eu não tenho essa culpa. É assim, eu não tenho. É Isso é interessante. libertador. Não tenho. Assim, já ouvi da minha filha mais velha uma vez, quando ela tinha uma babá, ela virou pra mim e falou assim: Você não é minha mãe é a Leide. Aí eu olhei e falei: Uau, né? Por que você não fica comigo? E aí eu comecei a explicar pra ela e mudar o repertório. E depois passou e foi convivendo com isso. Mas eu não tenho, porque antes de você. O que eu penso? Antes de você cuidar de um ser humano, até de um filho, você precisa se cuidar. Você precisa Sim, estar pronto. sim, E cuidar de você e cuidar do que você está construindo também é sobre o outro. O problema é que ela está em fases diferentes. sim. Então, você tem que trazer para a mesma fase que você enxergar. Vai enxergar sempre? Não Não. vai. E eu também não tenho culpa com isso. Eu tenho uma filha mais nova e às vezes ela começou nessa fase de falar: Mãe, você quase não me cuida. Aí eu falei, mas eu fiquei 1 ano e meio com você só cuidando de você. Então, é normal, é Sim, natural, porque vai ouve de um, ouve da família. E assim, você tem que ensinar. Quando você ensina, ao mesmo tempo que passa um dia, ela fala, nossa, você me cuida, né, mamãe? Só você faz isso. Então, percebe? Só sim. que às vezes, então assim, é normal da construção do ser humano. Ele vai se perder para se achar, ele vai falar uma Sim. coisa aqui, outra ali. Vai desequilibrar uma ponta para equilibrar a outra em Então, assim, algum eu não tenho momento. culpa disso, porque eu sempre mostro, olha, eu vou fazer isso para isso, e eu sempre falo, eu vou para ajudar pessoas. Então, assim, eu já cheguei a ouvir, nossa, hoje você ajudou muitas pessoas, hoje eu falo, ajudei muitas. Então, assim, é nesse sentido. Vai aprender, não tem jeito, né? A gente não vive no mundo de Alice. E outra, e mesmo que vivesse, que se tivesse toda uma outra rede ou muitas babás, eu seria aquela que eu ponho a mão na massa, porque eu ponho a mão na massa, eu Sim. vou lá e cuido, eu faço. Então, é importante participar e tem que entender, né? Vai ter que entender, porque vai passar fazendo. E hoje, você vê de uma forma indireta, elas acabam fazendo isso com os amigos, com a escola. Sim. Então, eu percebo isso. Isso é a clareza, né, do negócio, né, da onde você quer chegar, né, aonde você quer estar. Porque quando você tem clareza, parece que fica mais fácil decidir, né? E você sempre decidiu dessa forma porque você tinha clareza onde você queria chegar, né? Não é à Exatamente. toa que você está aqui hoje, né, e construindo o que você está construindo. Mas a gente também quer saber de outra parte, né, que a gente vê, que você sempre posta, que tá fazendo luta, tá sempre na academia. Que horas que você acorda? Como que você faz para ter esse pique todo Olha, e todos os dias? eu acordo às 4 e pouco, aí eu faço minha meditação, e aí eu vou malhar às 5 horas. Salvo se eu estiver viajando alguma coisa, ou às vezes eu estiver num ambiente do outro. Vou ser sincera, eu tenho que mudar aí essa Sim, rotina. Ou se acontecer alguma coisa, a academia quebrou, parou, enfim, sei lá. Então, mas assim, a rotina é básica isso. Gente, e eu não faço isso porque alguém. Eu faço isso, acho que há uns 14 anos ou mais já. É sério isso. Eu faço porque eu gosto. Quando eu não faço por algum acidente que aconteceu, eu digo acidente de percurso, se isso me sente faz mal. muito mal. Eu fico assim, parece que eu não estou completa. Porque para mim acordar cedo me faz bem. As coisas para mim, igual, não sei quem foi que falou num evento aí, eu só funciono depois de X horas. Eu não sou assim, eu funciono cedo. Então, sabe aquela coisa sempre de Sim, é mais da manhã, né? cuidar cedo, do fazer o que tem que ser feito cedo. E tá tudo bem, cada um funciona do jeito que, né? Mas para mim faz sentido. Então eu acordo cedo, eu sou mesmo acelerada, eu sempre fui, porque eu sempre soube que a gente tem que ser rápido, né? O mais rápido vence o melhor. Então, Uhum. mesmo eu não sabendo, eu sempre tinha que estar um passo à frente. Então, eu sempre compito comigo mesmo, não é com ninguém. Sim. Eu não tenho isso de competir com ninguém, mas comigo mesmo, porque sempre tem o meu eu aqui e o meu aqui. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que correr e fazer, porque senão eu me sinto incompleta se eu não estiver fazendo isso. Então, eu levanto, é uma rotina, e eu adoro arte marcial. Eu não sou aquela mulher que gosta muito daquelas coisas tradicionais, ali uma esteirinha, e tá tudo bem pra quem gosta, Tá viu, tudo galera? bem. Tá. Mas assim,
Eu não sou assim. Eu gosto de coisa que me faça pensar, que tenha Sim. resultado, que faça sentido, sabe? Que muda mesmo. Então, ficar Sinta muito. viva, né? Em É, movimento. é exatamente. É isso que você disse. Viva em movimento. Então, e eu levava minha filha mais velha para treinar. Quantas vezes ela foi comigo pequenininha, mesmo dormindo? Ela ia comigo treinar, eu punha lá. Não era uma desculpa para mim. Enrolava ela ia dormindo, dormia no tatame. Depois eu voltava, trazia ela e foi. Foi assim. Então, eu não consigo. E muitas vezes foi só eu e ela, né? Em algumas fases da vida. Teve alguns momentos disso. Então, eu ia com ela do mesmo jeito. E não deixava a rotina parar. Assim, ao mesmo tempo, quando Sophie nasceu, né? E depois de um mês eu voltei a treinar. E ela tinha os horários dela, ela ia no carrinho treinar junto comigo. Sempre junto, né? Sempre Ou no junto. trabalho ou no É, treino. até hoje, às vezes, ela fala quando eu não a levo, porque os horários são diferentes, né? E já não preciso levá-las tão cedo, né? Sim. Aí ela fica, não fui treinar com você? Eu adoro ir treinar com você. Eu falo, não, porque eu fui muito cedo. E ela fica, às vezes, até chateada. Mas não precisa ir, porque, assim, é tudo um tempo, é um equilíbrio. Aí tem gente que fala, nossa, é desumano com filho. Não, gente, não é desumano com filho, desde que eu cuide, esteja alimentado, esteja tudo Sim. direitinho, né? Desumano é deixar o filho na frente da TV o dia Ou todo. eu deixar sozinha. Pra mim, desumano seria eu deixá-las sozinha, trancada em casa. Assim, não desumano, porque cada uma tem uma necessidade. Sim, Mas eu não teria paz. Então, perto dos meus olhos, eu tô olhando, eu tô vendo. E assim, exatamente. já tive outros casos, de fim de semana, ter sobrinhos em casa, e eu não deixo de treinar. Pego o rebanho e levo junto. Leva todo mundo junto. Todo mundo junto. Deixo lá, treino, todo mundo junto. Tem quanto tempo que você treina? Quantos anos já que você faz? Luta? Uns 14, 15 anos. E você frequenta supermercado? Como que é? Faz compra, cuida de casa ou você só trabalha mesmo no escritório? Faço tudo, gente. Lavo louça, lavo roupa, claro, vamos com menos, né, periodicidade, óbvio, da semana, Sim, mas no fim de semana, ou na semana, se não teve ninguém, porque a Naomi, ela me ajuda muito, é um apoio, tipo, sei lá, a Naomi ficou doente, ou viajou, enfim, aí eu, né, vou fazer à noite, mas eu faço tudo. se Eu vira gosto de nos cuidar da minha 30. casa, eu gosto de saber da minha casa, do que os meus filhos, as minhas filhas comem, então isso é uma coisa que eu não terceirizo pra ninguém. E posso ter, enfim, toda a grana do mundo. Porque para mim faz sentido eu saber, arrumo os lanches das minhas filhas de manhã, eu quero saber o que elas estão comendo, o que elas estão vendo, porque eu já vejo as pouco, eu preciso saber. E da minha casa também. Se eu viajo, eu Sim. sei o que vai ter na geladeira. Quando a Naomi era menorzinha, eu viajava, eu deixava na lista da geladeira. Hoje vai comer isso, amanhã vai comer aquilo, não sei o que, isso. Eu deixava tudo preparado, as coisas. Sou eu. Deixava um calendário E ali eu do que dia vou da no mercado, às semana. vezes meu marido vai, mas a maioria das vezes sou eu. Eu vou à feira, no fim de semana, sou eu que faço tudo. Tem todos esses cuidados, né? Sou eu. Da mulher normal, Da mulher né? normal. Que faz a parte empreendedora e da mulher também dona de casa. Dona de casa Que também. o pessoal, eu vejo que tem muito isso, né? Ela tá crescendo, assim, no empreendedorismo, mas não deve lavar uma louça, né? Não deve ficar dentro de Olha, mas casa. eu já ouvi isso não no empreendedorismo, confesso. Olha só, quando eu era diretora de empresa, eu já ouvi isso às vezes de gerentes e parceiros. Uma vez eu brinquei e falei, deixa que eu lavo. Alguma coisa, uma festinha que teve, não sei. Aí um cara virou pra mim e falou assim, duvido, suas unhas vão cair. Eu falei, cara, eu lavo louça. Duvido. Então assim, porque... Não, imagina você lavar louça. Não lava nem o quintal da sua casa. Olha, tá Eu falei, vendo? não, gente, eu lavo louça também, né? Então, assim, tanto fora antes, quando eu já tinha uma posição de liderança maior, as pessoas pensam isso. Talvez é aquilo, né? As pessoas olham muito visão e Sim. não sabem qual é a É aquilo, né? Quem essência. vê close não vê os corre, né? É, Das pessoas, né? E assim, eu imagino que deve ser bem corrido pra você, né? Duas filhas, acorda 4h30, aí tem duas filhas pra botar pra escola e cuida de casa, e tem mais colaboradores, tem clientes. Como que você administra tudo isso no seu dia e na sua semana pra você, assim, não surtar? olha, fazer com leveza, com carinho. Porque quando você gosta do que você faz, ele é divertido. Quando é divertido, todos os problemas você consegue equacionar. É fácil? Não. É bem cansativo. Mas você tem que gostar. E amor. Amor é o ingrediente de tudo. E eu cresci fazendo isso com amor. Então, você faz uma comida, você faz com amor. Pode não ser a comida mais básica. Põe amor em tudo que você faz. É diferente.
Só que você não precisa ficar falando toda hora, né, que é amor. Sim. Eu já faço isso meio no automático. Já é no Mas é automático. amor, é saber do outro. Então, às vezes, são coisas tão mínimas que para o outro parece que não é nada, mas faz uma diferença. Vivian, dá pra ver que você tem né, até o jeito de você falar, às vezes, né, sobre toda a sua rotina, que a gente, às vezes, escutando, parece, nossa, eu já tô cansada só dela falar de tanta coisa que ela faz, né? Mas você traz isso com uma leveza, com uma certa empatia, e dá pra ver que você é uma mulher, né, que tem Deus na sua vida. Então, assim, qual a sua relação com Deus na sua vida? Como que foi, né, pra você estar aqui hoje? É tudo. Deus para mim é tudo. Até em todos os momentos ruins e bons. O que eu sou hoje é Deus. Deus é a pessoa que né, que tá sempre comigo ali, que é a minha referência, que me aconselha, que faz eu acreditar quando eu mesmo me desacredito. Porque nem sempre a gente acredita, a gente não é perfeito todos os dias. Uhum. Mas Deus para mim é tudo. E eu já ouvi alguém perguntar, nossa, mas você vê Deus? Já ouvi, né? A gente ouve muito, mas você vê Deus? Como você acredita? Isso não foi a pessoa. Eu nem entro nesse tipo de discussão, porque eu respeito cada religião, cada forma que a pessoa acredita, do Deus Sim. dela para cada um. Então, assim, eu não preciso, eu só sinto. E para mim, sentir é isso. Eu sinto. Basta, né? Eu sinto Deus, às vezes, né? Assim, com o vento que bate, principalmente em momentos que eu tô bem triste, desesperada. Acontece isso, né? A gente sabe que a vida é isso. Mas é assim, eu só sinto o vento e falo, tá aqui, tá resolvido. Então, nas coisas mais simples do mundo, sabe? Que às vezes não é nada. Eu sou aquela pessoa que eu adoro dirigir e gosto de dirigir em silêncio. Gosto de ficar quieta. Quando eu estou dirigindo, eu Sim. gosto de ficar quieta. É o seu momento, É o né? meu É o momento, seu né? momento. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes estão comigo e não entendem isso. E é difícil mesmo, porque a pessoa não está acostumada a viver isso comigo, né? E eu também não falo isso pra ninguém, né? Sim, é uma coisa mais Então, sua. é maisinha. Mas assim, eu adoro olhar as árvores. Então, eu tô quieta. Então, eu olho cada árvore. Parece bobo, né? Eu vou passando e eu olho as árvores se mexendo. Eu tô ouvindo Deus pra mim. Eu tô vendo ali. E eu tô conversando eu sozinha ali e vendo. Então, Deus é Deus, né? Desde o mundo eu acredito em isso, e acredito no Deus, acredito no universo, acredito que tem realmente, né? Essa força toda por trás de nós, Algo que sustenta, que né? nos sustenta, que é a nossa base. E para mim, né, a família é a base. Se a sociedade vai mal, é porque a família vai mal. Não tem uma pessoa mal sucedida só em uma área, né? Assim como ela não é bem sucedida somente em uma área, né? Exatamente. Não tem como. Vivian, o que você diria para mulheres hoje que estão empreendendo ou que estão querendo entrar no empreendedorismo, mas que são mães, mulheres e têm um certo receio de ter preconceito, de ser julgadas? O que você deixaria de mensagem para essas Olha, o mulheres? preconceito sempre vai existir, o julgamento também. Porque aquilo que eu falei no decorrer da nossa conversa é sempre sobre os outros, não sobre você. O que eu diria é que você tem que ter maturidade e leveza para encarar. Muitas pessoas dizem para mim, ou já disseram e ainda vão dizer, não vai dar certo, não deu, não é isso, não é aquilo. Eu agradeço, sou educada, respiro fundo, viro as costas e falo, eu vou fazer o que eu acredito. Sim. Óbvio, eu sempre me suporto também, né? Porque às vezes a gente fala que acredita e saber que não faz sentido, não faz sentido. Sim. Né? Então eu diria assim, acredita em você, desistir não é uma opção. Nem todo mundo vai embarcar nos seus sonhos, tá tudo bem, sonhos são seus. Isso aí. E vai à frente, vai lutar, porque só você pode mudar a sua história. E ninguém mais vai fazer por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E não é Deus, não é ninguém. Porque Deus também só faz aquilo que você quer fazer. Sim. Então, eu diria isso. Vá em frente. Né? Esteja pronta para saber que vai ter sangue, suor e lágrima. Sim. E muitas vezes vai ser muito suor, lágrima e sangue. Até você ter o sorriso. Mas ele vai chegar. Sim. Estamos chegando aqui, né? Caminhando para o nosso final. Quais são os seus projetos futuros, né? Porque a gente viu que você já construiu aí todo um legado, uma trajetória linda e inspiradora. E o que você tem aí em mente como planos futuros? Olha, nós fizemos o pré-lançamento do livro no sábado.
com o projeto escrever outros livros, já estão outros aí sendo construídos. Alavancar o nosso negócio, né, atendendo de uma forma ou também aí universal. E nós temos aí o nosso grupo de mulheres também, é um projeto também, né, de estudo, de ensino. E tem alguns outros aí ainda para sair, que estão no forninho, que eu não posso falar. Esse projeto das mulheres aí é uma plataforma onde vai desenvolver mulheres? Fala um pouquinho É mais uma sobre. plataforma, ainda não tem uma plataforma, né? A ideia é construir. Hoje nós estamos utilizando algumas outras plataformas, mas são mentorias para desenvolvimento de mulheres empreendedoras ou mulheres que empreendem na sua própria vida pessoal, com cursos, mentorias. Então, é um projeto e palestras para poder justamente desenvolver. É um projeto educacional. Sim. E eu vi que sábado já teve um primeiro encontro, né? Vocês pretendem continuar fazendo mais Teremos encontros? outros encontros, aí pretendemos continuar. Foi um evento pocket, pretendemos ter um evento maior, com palestrantes, com outras palestrantes, mais essas que já estão palestrando. Então, a gente está construindo bastante coisa aí. Tem muitos projetos aí dentro desse projeto de mulheres que está se desenvolvendo. Legal, muito bacana. E Vivi, se você pudesse deixar uma mensagem assim para o pessoal que está assistindo, o pessoal que acompanhou, né, um pouquinho da sua história aqui, da sua trajetória, de tudo que você vem construindo, o que você quer deixar de mensagem? Olha, eu diria que a minha mensagem é que nenhum ser humano consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa trabalhar em grupo. Eu vou usar algo que até a gente usa na luta, hoje nem se fala muito, mas eu cresci na luta. Sozinhos nós somos fortes e juntos nós somos invencíveis. Então você, qualquer pessoa, se junte a alguém, porque tem qualidades que em mim não tem, você tem, na Carol tem outros. Vamos se juntar, porque juntos a gente pode fazer diferença no mundo. E tem espaço para todos. Sim, é aquilo que eu falo, né? Às vezes você acha que você não consegue até você conhecer alguém que conseguiu, né? E a sua história é linda, inspiradora, né? Toda uma trajetória, acho que mostra pra gente, né? Que é possível, que é capaz. Então, assim, quero te agradecer por ter participado do episódio, ter trazido a sua história aqui pra gente, aberto coisas pessoais suas. Então, estou muito feliz e muito honrada por estar fazendo parte disso e espero que acrescente na vida de todo mundo que vai estar assistindo esse episódio e que possam aprender mais, né? E onde o pessoal pode te encontrar aí hoje? Olha, no Instagram é VMA_Sampaio. No TikTok eu acho que é Vivian Sampaio. Tem no YouTube também? Tem no YouTube, é VMA Cast. Acho que a gente está fazendo uma transição ali de nome para Vivian Sampaio. Sim. Mas vai ter o link que vai apontar. No LinkedIn é Vivian Sampaio. E a gente tem o nosso grupo de mulheres, que é Mulheres Talento. E tem Que é o Instagram que também. tem o Instagram e tem o VMA.hub, que também é no Instagram. Legal, legal. Então, quem tiver interesse de se tornar um colaborador, de fazer parte, de juntar ao time, é só estar entrando em contato com você. Só está entrando em contato que eu ou alguém do time vai responder. Meu Instagram, Vivian VMA Sampaio, sou eu mesmo que respondo. Mas os demais, nem todos sou eu. Ai, muito bom. Muito obrigada pela participação e a gente vai ficando aqui. Muito obrigada, eu que agradeço.